Alguma vez você já se sentiu preso ao desejo de parecer perfeito? Talvez na frente dos amigos, da família ou até mesmo nas redes sociais. É como se uma pressão invisível dissesse que você só será amado, reconhecido ou valorizado se nunca falhar, nunca errar, nunca mostrar fraqueza. Mas no fundo, você sabe que isso é impossível. Vivemos em um mundo onde a comparação é constante. Uma rolagem no feed, e lá estão vidas que parecem impecáveis, conquistas grandiosas, pessoas sempre sorrindo. É fácil acreditar que somos menos por não corresponder a esse padrão. No entanto, a filosofia nos mostra um caminho diferente: a coragem de ser imperfeito. Essa coragem não é simplesmente aceitar nossos erros e falhas como desculpas, mas sim compreendê-los como parte essencial da experiência humana. Os estoicos, por exemplo, nos lembram que não temos controle sobre o que os outros pensam de nós, apenas sobre nossas ações e escolhas. Marco Aurélio escreveu: "A perfeição da alma consiste em viver cada dia como se fosse o último, sem perturbação, sem indiferença e sem hipocrisia." Mas por que é tão difícil viver assim? Porque desde cedo aprendemos a temer o julgamento. Somos moldados a acreditar que imperfeição é sinônimo de fraqueza, quando na verdade ela é prova de humanidade. O filósofo Søren Kierkegaard dizia que ser você mesmo em um mundo que insiste em torná-lo outra coisa é a maior das conquistas. E é justamente esse o convite deste vídeo. Uma jornada de 10 passos para compreender como a coragem de abraçar sua imperfeição pode libertar você do peso do julgamento, das máscaras e da necessidade de aprovação. Ao longo dessa jornada, você descobrirá que ser imperfeito não significa ser fraco. Pelo contrário, significa ter a força de viver de forma autêntica, sem esconder a sua essência. Descobrirá que é possível transformar fragilidade em sabedoria, dor em crescimento e falhas em aprendizado. Antes de começarmos, já se inscreva no canal, ative o sininho e fique comigo até o fim deste vídeo. Cada parte trará uma reflexão profunda, quase como degraus de uma escada. E, quando chegarmos ao topo, você verá a vida com outros olhos, mais leves, mais autênticos e mais livres. Prossigamos. Passo 1. Reconheça o medo do julgamento, mas não permita que ele decida por você. Pense por um instante. Quantas vezes você deixou de agir, de falar o que pensava, ou de mostrar quem realmente é, porque tinha medo do que os outros poderiam pensar? Esse medo é como uma prisão invisível que nos acorrenta a expectativas que nunca foram nossas. O julgamento é inevitável. Sempre haverá alguém que critica, que aponta defeitos, que interpreta suas ações de forma distorcida. Mas o que esquecemos é que o julgamento diz mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. Como dizia Epicteto, se alguém fala mal de você e isso é verdade, corrija-se. Se for mentira, ria. A filosofia nos convida a enxergar o julgamento não como sentença final, mas como ruído externo. O problema é que, muitas vezes, transformamos esse ruído em verdade absoluta, permitindo que vozes alheias abafem a nossa própria. É aí que surge o sofrimento, quando confundimos a opinião dos outros com a nossa identidade. Imagine uma pessoa que se recusa a mostrar sua vulnerabilidade porque teme parecer fraca. Ela veste uma máscara todos os dias, sorri quando está triste, concorda quando discorda, finge segurança quando está em dúvida. No início, pode até funcionar, mas, com o tempo, essa máscara pesa, sufoca e a distância entre quem ela é e quem ela mostra ser se torna insuportável. O medo do julgamento é alimentado pelo desejo de controle. Queremos controlar o que os outros pensam, sentem e dizem sobre nós. Mas a sabedoria estoica nos lembra: não temos esse poder. Só podemos controlar nossas escolhas, nossos valores e a forma como reagimos. Então, qual é a saída? A saída é coragem. Coragem de se expor.
mesmo sabendo que será julgado. Coragem de dizer o que pensa, mesmo que não agrade a todos. Coragem de ser imperfeito, mesmo que isso incomode quem só enxerga valor no falso ideal de perfeição. Nietzsche dizia: torne-se quem você é. E para isso, é preciso suportar os olhares, as críticas e até os mal-entendidos. Porque, no fim das contas, a autenticidade sempre valerá mais do que a aprovação. Passo 2. Abandone o peso da perfeição e aceite que ser humano é, por definição, ser imperfeito. Desde cedo, somos ensinados a acreditar que perfeição é sinônimo de valor. Tirar notas impecáveis, conquistar o emprego dos sonhos, manter relacionamentos sem falhas, mostrar-se sempre forte, nunca vulnerável. Mas o que acontece quando tentamos sustentar esse ideal inalcançável? A resposta é simples: adoecemos por dentro. A ilusão da perfeição é como perseguir o horizonte. Não importa o quanto você caminhe, ele sempre se afasta. Quanto mais buscamos ser perfeitos, mais sentimos que nunca é suficiente. E assim, entramos em um ciclo de autocrítica, ansiedade e comparação. Platão falava sobre o mundo das ideias, onde a perfeição existiria de forma imaterial. Mas aqui, no mundo real, imperfeição é a regra, não a exceção. Tudo o que vive é inacabado, falho, em constante mudança. A natureza não exige perfeição de uma árvore ou de um rio, apenas que cumpram seu fluxo. Então, por que exigimos tanto de nós mesmos? O problema é que confundimos excelência com perfeição. Excelência é buscar melhorar a cada dia, aprender, crescer. Perfeição é esperar nunca falhar. E isso é impossível. Marco Aurélio lembrava em suas meditações que até os imperadores, com todo o poder do mundo, eram falhos, sujeitos a erros, vícios e limitações. Se até os grandes carregam imperfeições, por que nós não aceitaríamos as nossas? O peso da perfeição não vem apenas de fora. Ele se torna uma voz interna, uma cobrança silenciosa que nunca nos deixa descansar. É como se um juiz interno nos observasse a cada instante, sempre pronto a dizer: você poderia ter feito melhor. E aos poucos, esse juiz rouba a alegria do viver. Mas aqui está a virada. A imperfeição não é um obstáculo à vida plena, é o caminho para ela. É na falha que nasce a criatividade. É no erro que surge o aprendizado. É na vulnerabilidade que construímos conexões genuínas. Como dizia Leonard Cohen, há uma rachadura em tudo. É assim que a luz entra. O que chamamos de falhas, talvez, sejam justamente as portas pelas quais a vida revela sua beleza. Reconhecer essa ilusão é libertador. Porque quando entendemos que perfeição nunca foi o objetivo, passamos a nos permitir viver de forma mais leve. Passo 3. Reconheça a vulnerabilidade não como uma inimiga, mas como uma aliada no caminho para a liberdade interior. Quantas vezes você já engoliu a dor para parecer forte? Quantas vezes fingiu que estava tudo bem quando, por dentro, o coração estava em pedaços? Vivemos em uma cultura que associa vulnerabilidade à fraqueza. Mostrar sentimentos, admitir erros, expor fragilidades. Tudo isso parece um convite ao julgamento. Mas e se eu lhe dissesse que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas sim coragem? Ser vulnerável é ter a coragem de ser visto como você realmente é. É tirar a máscara diante do mundo e dizer: este sou eu, com minhas falhas e minhas forças. Poucos conseguem fazer isso, porque é assustador. Mas, justamente por ser raro, é tão poderoso. O filósofo Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Aplicado aqui, significa que não ousamos mostrar quem somos. E por isso, tornamos a vida mais pesada, mais dura, mais solitária. Quando nos permitimos ser vulneráveis, algo incrível acontece. Criamos conexões verdadeiras. Pense em seus relacionamentos mais profundos.
Eles nasceram quando alguém teve a coragem de se abrir, de compartilhar suas dores, de confiar. É na fragilidade que surge a confiança. É na imperfeição que nascem os laços humanos mais fortes. Nietzsche dizia que devemos abraçar a vida com todas as suas dores, quedas e imperfeições, porque é justamente nelas que se revela a beleza do existir. Negar a vulnerabilidade é negar metade da experiência humana. Há quem diga, mas se eu mostrar minhas fraquezas, as pessoas vão me rejeitar. Talvez. Mas se você nunca as mostrar, nunca saberá quem realmente o aceita como é. A vulnerabilidade funciona como um filtro, afasta os superficiais e aproxima os verdadeiros. Veja bem, não estamos falando de expor tudo para todos. Vulnerabilidade não é derramar-se de forma descontrolada, mas escolher com sabedoria a quem mostrar sua essência. É compartilhar quando existe confiança, é abrir espaço para relações profundas. No fim, a vulnerabilidade é a verdadeira coragem de ser imperfeito. É ela que nos torna humanos, que nos conecta, que nos permite crescer. E quando você abraça essa força oculta, descobre que não precisa ser invencível para ser digno de amor, respeito e valor. Passo 4. Liberte-se da comparação. Abandone a vida alheia e redescubra a riqueza da sua própria existência. Olhe ao seu redor. Vivemos em uma era de vitrines. As redes sociais transformaram a vida em um palco onde todos mostram apenas seus melhores momentos. Sorrisos, viagens, conquistas, corpos esculpidos, relacionamentos aparentemente perfeitos. É como se o mundo estivesse em festa e você fosse o único de fora. Mas será mesmo? A comparação é uma das maiores fontes de sofrimento humano. É um ladrão silencioso que rouba a alegria do presente e nos faz acreditar que não somos suficientes. Sempre existe alguém mais rico, mais bonito, mais inteligente, mais bem-sucedido. Sempre haverá uma vida que parece mais interessante que a sua. E se você não aprender a lidar com isso, viverá eternamente em segundo lugar, mesmo correndo sozinho. Os estoicos tinham clareza sobre isso. Epicteto dizia: se você quer ser feliz, não se compare com ninguém além de si mesmo. A vida não é uma corrida contra os outros, mas uma jornada de autodescoberta. Comparar-se constantemente é como usar a régua errada. Nunca encontrará a medida justa para sua própria existência. O que esquecemos é que a comparação é seletiva. Quando olhamos para os outros, enxergamos apenas o que eles escolhem mostrar, a superfície. Mas não vemos as noites em claro, as crises de insegurança, os fracassos escondidos, as dores guardadas. Julgamos o palco do outro com base nos bastidores da nossa própria vida. É uma luta injusta, e nela sempre sairemos perdendo. Nietzsche nos alerta que a vida deve ser vivida como uma obra de arte única. E uma obra não pode ser comparada à outra, porque cada uma carrega sua essência. Quando você tenta viver a vida de outro, abdica da sua própria autenticidade. O antídoto contra a comparação é simples, mas profundo. Cultivar gratidão e presença. É olhar para a sua própria caminhada, reconhecer suas conquistas, mesmo que pequenas, e perceber que você já trilhou caminhos que antes pareciam impossíveis. É medir-se não pelo que falta, mas pelo quanto já cresceu. Comparação cria inveja, e a inveja nos distancia da nossa essência. Mas quando aprendemos a olhar para dentro, descobrimos que não precisamos competir. A verdadeira vitória é se tornar, dia após dia, uma versão mais consciente e autêntica de si mesmo. Passo 5. Aprenda que a coragem de dizer não é muitas vezes o maior sim que você pode dar à sua própria vida. Quantas vezes você já disse sim quando no fundo queria dizer não, seja por medo de decepcionar, por receio de ser rejeitado ou simplesmente por não querer causar desconforto?
acabamos nos sobrecarregando com obrigações que não são nossas. O resultado? Cansaço, ressentimento e a sensação de que a nossa vida pertence mais aos outros do que a nós mesmos. Aprender a dizer não é um dos atos mais libertadores que existem, mas também é um dos mais difíceis. Isso porque fomos condicionados a acreditar que bondade é sinônimo de estar sempre disponível, que amor é nunca negar, que amizade é aceitar tudo. Mas será que é mesmo? Os estoicos nos lembram que viver de acordo com a natureza é viver em harmonia com a razão. E a razão nos mostra que tempo e energia são recursos limitados. Cada vez que dizemos sim ao que não queremos, estamos dizendo não ao que realmente importa. Sêneca escreveu: "A vida é longa o bastante, se soubermos usá-la bem." Mas quantas vidas não são desperdiçadas em compromissos vazios, em agradar os outros, em buscar reconhecimento que nunca chega? Dizer não é uma forma de preservar a vida, de honrar seu próprio tempo e de cultivar respeito por si mesmo. Claro, haverá quem não entenda. Alguns se sentirão rejeitados, outros tentarão manipular você pelo sentimento de culpa. Mas a verdade é que quem realmente se importa respeitará seus limites. E quem não respeita já mostra com clareza que nunca o enxergou como prioridade. Nietzsche dizia que precisamos ter a coragem de criar nossos próprios valores. E isso inclui decidir a que vamos dedicar nossa energia. Dizer não é egoísmo, é sabedoria. É reconhecer que você não pode estar em todos os lugares, para todas as pessoas, o tempo todo. Pratique aos poucos a arte do não. Comece com pequenas coisas. Recusar um convite que não deseja aceitar, adiar uma tarefa que não é sua responsabilidade, estabelecer limites claros em uma conversa. Com o tempo, perceberá que o não destrói relações verdadeiras. Pelo contrário, as fortalece porque são construídas sobre autenticidade e respeito mútuo. Passo 6. Redescubra o silêncio como um refúgio de força, clareza e liberdade interior. Vivemos em uma época em que o silêncio se tornou quase insuportável. Estamos sempre cercados por ruídos, notificações, conversas, opiniões, vídeos, músicas, notícias. Parece que temos medo de ficar a sós com nossos próprios pensamentos. É como se o silêncio fosse um inimigo que revela verdades das quais fugimos. Mas o silêncio não é vazio. O silêncio é fértil. Ele é o espaço onde as ideias amadurecem, onde a mente se acalma, onde a alma respira. Grandes filósofos e mestres da vida sabiam disso. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia no silêncio da madrugada. Nietzsche buscava a solidão das montanhas para ouvir o que a vida tinha a lhe dizer. O silêncio é um convite para o autoconhecimento. Nele, percebemos a enxurrada de pensamentos que nos atravessam, reconhecemos ansiedades que estavam escondidas, damos nome a sentimentos que insistiam em ser ignorados. E, ao mesmo tempo, encontramos uma clareza que o barulho do mundo nunca nos dará. Mas atenção, silêncio não é apenas ausência de som, é também aprender a silenciar dentro de si. Quantas vezes você se cala por fora, mas por dentro sua mente grita, julgando, criticando, relembrando dores antigas ou antecipando medos futuros? O verdadeiro silêncio é o da presença. É o instante em que você se entrega ao agora, sem se deixar arrastar por pensamentos ruidosos. Sêneca dizia: "É em si mesmo que o homem deve buscar sua felicidade." O silêncio é justamente o caminho para isso. Ele nos devolve a capacidade de ouvir a nós mesmos, de separar o essencial do supérfluo, de perceber que muitas das respostas que buscamos já estão dentro de nós, esperando por um momento de calma para emergirem. Praticar o silêncio não significa se isolar do mundo para sempre. Significa criar momentos de pausa no meio do caos. Pode ser um amanhecer observado em silêncio, alguns minutos de respiração consciente, um momento de desconexão total das telas.
Pequenos gestos que abrem espaço para que a vida fale com você. O silêncio não é fuga, é encontro. Não é vazio, é profundidade. É nele que aprendemos que não precisamos preencher todos os espaços com palavras, que não precisamos justificar cada escolha, que não precisamos estar sempre ocupados para sermos valiosos. Passo 7. Transforme a dor em mestre e não em inimigo. Todos nós buscamos evitar a dor. Fugimos dela como se fosse um erro da vida, um obstáculo que deveria ser eliminado. Mas e se eu lhe dissesse que a dor não é um castigo, mas um mestre? Que, em vez de enfraquecer, ela pode ser justamente aquilo que o fortalece? Os estoicos sempre defenderam que não é a dor que nos destrói, mas a nossa interpretação sobre ela. Epicteto, que viveu como escravo e suportou sofrimentos físicos e emocionais, dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Essa frase carrega um poder imenso, porque mostra que, mesmo diante do inevitável, existe um espaço de liberdade dentro de nós. A escolha da atitude. Nietzsche reforçou essa visão ao afirmar: o que não me mata, me fortalece. Para ele, a dor é a forja da alma, o fogo que molda o caráter. Sem atravessar o sofrimento, permanecemos frágeis, presos a uma vida rasa e superficial. Mas quando enfrentamos a dor de frente, descobrimos uma força que jamais imaginaríamos possuir. Pense em sua própria vida. Quantas vezes uma dificuldade que parecia insuportável acabou se transformando em um ponto de virada? Quantas vezes a perda, o fracasso ou a rejeição se revelaram com o tempo como portas para um crescimento inesperado? A dor pode machucar, mas também pode abrir caminhos que nunca ousaríamos seguir. Mas atenção, valorizar a dor não significa buscá-la por prazer ou se entregar ao sofrimento de forma cega. Significa reconhecer que ela é inevitável e que, quando chega, pode ser transformada em aprendizado. É parar de perguntar: por que comigo? E começar a perguntar: para que isso está acontecendo? O que posso aprender daqui? Sêneca escreveu: a adversidade desperta talentos que em tempos prósperos permaneceriam adormecidos. Essa é a chave. A dor não vem para destruir, mas para revelar. Ela mostra nossa resiliência, nossa coragem, nossa capacidade de criar sentido até no meio do caos. Portanto, não fuja da dor. Enfrente-a. Olhe-a nos olhos. Reconheça o que ela está tentando lhe ensinar. É nesse processo que você descobre que não é vítima do destino, mas coautor da sua própria história. Passo 8. Descubra que a única liberdade inquebrável está dentro de você. Desde o nascimento, somos moldados a acreditar que liberdade significa fazer o que quisermos, viajar para onde desejamos, comprar o que sonhamos, viver sem restrições. Mas os estoicos nos alertam para uma verdade profunda. Essa não é a verdadeira liberdade. Porque se sua felicidade depende de algo externo, então você ainda é prisioneiro. Epicteto sabia disso melhor do que ninguém. Escravo por boa parte da vida, privado de bens, escolhas e até de sua integridade física, ele descobriu que havia algo que ninguém poderia tirar dele: sua mente. Podiam aprisionar seu corpo, mas não seus pensamentos. Podiam insultá-lo, mas não obrigá-lo a odiar. Podiam tirar tudo, mas não seu poder de escolher como reagir. Essa é a liberdade mais radical que existe, a liberdade interior. Quantos de nós, mesmo livres, seguimos presos a opiniões alheias, às comparações, ao medo de fracassar, ao apego por coisas que podem desaparecer a qualquer instante? É como se estivéssemos em uma prisão invisível, construída não por grades, mas por desejos descontrolados e medos que nunca enfrentamos. Sêneca nos lembra: não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais, que é pobre. A verdadeira liberdade não vem de acumular, mas de aprender a viver bem com o que já temos. É quando percebemos que nada externo pode nos controlar
se nossa mente permanecer firme e consciente. Nietzsche também ecoa essa ideia ao falar da necessidade de nos tornarmos senhores de nós mesmos. Para ele, liberdade não é ausência de limites, mas a força de criar nossos próprios valores e viver de acordo com eles, sem se curvar a convenções ou pressões sociais. A verdadeira liberdade é silenciosa. Não se exibe em status, não precisa de aprovação. Ela acontece quando você é capaz de perder sem se desesperar, de ser criticado sem perder a paz, de seguir o próprio caminho mesmo quando ninguém entende. É nesse momento que você percebe: ninguém pode realmente tocar o que há de mais essencial em você. Passo 9. Abandone a ilusão da perfeição e abrace a coragem de ser imperfeito. Vivemos em uma cultura obcecada pela perfeição. Queremos ter a vida perfeita, o corpo perfeito, a carreira perfeita, o relacionamento perfeito. Mas, ironicamente, essa busca incessante pela perfeição nos torna mais frágeis, mais ansiosos, mais inseguros. Porque a perfeição é uma ilusão, e perseguir uma ilusão é a receita certa para o sofrimento. Os estoicos já sabiam disso. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações: não perca tempo discutindo como deve ser um homem bom. Seja um. Ele não buscava um ideal intangível, mas a prática real e possível. A perfeição para ele não estava em nunca errar, mas em sempre tentar agir com virtude, aprender e se corrigir. Epicteto também reforçava essa visão ao lembrar que o ser humano é um ser em construção. Esperar impecabilidade é negar nossa própria natureza. Somos falhos, limitados, sujeitos a quedas. E isso não é uma maldição, mas uma oportunidade. Cada falha é um degrau na escada do amadurecimento. Nietzsche, por sua vez, falava da necessidade de amar a própria condição humana com todas as suas contradições. Para ele, o homem é algo que deve ser superado. E essa superação não acontece negando nossas imperfeições, mas aceitando-as e transformando-as em força. A coragem de ser imperfeito é, na verdade, a coragem de ser autêntico. É olhar para si mesmo sem máscaras, sem a necessidade de aprovação constante. É aceitar que você não vai agradar a todos, que nem sempre estará à altura das expectativas, que errar faz parte. E ainda assim, seguir em frente, fiel a si mesmo. A imperfeição é o que nos torna humanos. É o que cria espaço para a empatia, para o perdão, para o crescimento. Imagine como seria insuportável viver em um mundo onde todos são impecáveis, sem erros, sem fragilidades. Não haveria aprendizado, não haveria evolução, não haveria humanidade. E assim, chegamos ao final da nossa jornada. Falamos sobre aceitar a impermanência, abraçar o silêncio, cultivar a disciplina, encontrar sentido, enfrentar a dor, descobrir a verdadeira liberdade e ter coragem de ser imperfeito. Cada passo foi uma chave, uma abertura para enxergar a vida de outra forma. Mas agora precisamos dar o último passo. E ele é, ao mesmo tempo, o mais simples e o mais difícil: viver desperto. Passo 10. Viva com a alma desperta. A maioria das pessoas atravessa a vida como sonâmbulos. Seguem rotinas, repetem hábitos, correm atrás de metas impostas, acumulam coisas que não precisam e só percebem, no fim, que nunca estiveram realmente presentes. O estoicismo e tantas outras tradições filosóficas nos lembram que a vida não é algo a ser adiado, é aqui, agora. Marco Aurélio escreveu: não é a morte que devemos temer, mas nunca começar a viver. Essa é a essência do último passo. Viver de verdade não significa estar livre de problemas, mas estar plenamente consciente, conectado com cada momento, com cada escolha, com cada respiração. Nietzsche chamava isso de amor fati, amar o destino. Amar não apenas o que é fácil, mas também o que é difícil. Abraçar cada instante como se você mesmo tivesse escolhido que fosse exatamente assim. Porque quando você ama seu destino,
até a dor se torna parte da dança da vida. Epicteto reforçaria: não temos controle sobre tudo, mas sempre temos controle sobre quem escolhemos ser diante do que nos acontece. Essa é a verdadeira liberdade, o verdadeiro poder, a verdadeira vida. O último passo, portanto, não é uma técnica, nem uma fórmula mágica. É uma atitude. É acordar todos os dias e dizer a si mesmo: hoje viverei desperto. Hoje não deixarei a vida passar por mim despercebida. Hoje vou abraçar o que vier com coragem e presença. E se você conseguir isso, ainda que por breves instantes, terá vivido mais do que muitos que passaram décadas inteiras correndo atrás de ilusões. Agora é com você. A partir daqui, o caminho é seu. Porque a filosofia não é um livro fechado, é uma prática contínua, uma arte de viver que se renova a cada escolha. Se você chegou até aqui, significa que percorreu cada passo dessa jornada junto comigo. E isso já mostra algo raro: a sua coragem de olhar para dentro, de questionar, de buscar um sentido mais profundo para a vida. O estoicismo e a filosofia não são apenas ideias antigas, são convites. Convites para despertar, para viver com clareza, para assumir o controle da única coisa que realmente nos pertence: nossa própria mente. E agora, eu quero ouvir de você. Qual foi o ensinamento que mais tocou o seu coração neste vídeo? Se você não souber o que comentar, escreva simplesmente "Viver desperto". Assim eu saberei que você esteve comigo até o final desta reflexão. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso não é apenas um gesto para apoiar o trabalho. É também uma forma de manter viva essa corrente de reflexão que pode transformar vidas. Lembre-se, a mudança não começa amanhã. Não depende de condições perfeitas nem de circunstâncias ideais. Ela começa agora, no instante em que você decide viver com mais consciência. E como diria Marco Aurélio, a vida de cada um é o que seus pensamentos fazem dela. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo.